Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Sevilha, esse é o Felipe Valeta. Bem-vindos ao meu canal, onde a gente fala sobre vida espiritual, tudo que a gente pode, até mais do que a gente deve. E esse é o livro das perguntas, onde você faz a pergunta aí e a gente tenta responder aqui, certo? Uma por Per- dia em até 20 minutos. Esse é o mandato. Ou por Vamos lá. volta de 20 vezes. Começamos uma semana nova hoje, domingo. A Isso, pauta já está publicada no site. Pauta da perfeito. semana, semana 36, semana do ano, né? De Isso. 3 ao dia 9. Uhum. Está lá no site. Quem quiser conhecer a pauta, está lá. Quem quiser sugerir a pauta, é só mandar pergunta. Vamos à pergunta do dia, por favor. Perfeito. A 16ª pergunta é do Rodrigo no WhatsApp, mais uma vez. Ao meu ver, né, eu consegui dar uma lidinha antes da gente começar o vídeo, né, até para eu poder pensar um pouco, né, porque às vezes eu pego assim na hora e nem consigo pensar muito a respeito. Mas eu acho que talvez seja a melhor pergunta que foi feita até agora, né? É uma pergunta realmente muito boa. E o Rodrigo pergunta o seguinte: a igreja, com letra maiúscula, ele se refere aqui à igreja católica, no caso, quer a volta de Jesus o mais rápido possível? E ele disse isso no contexto de que na missa, né, ele fala ali, se eu não me engano, que tem um certo momento, toda a missa eles falam, né, clamando pela volta de Jesus. Eu não me lembro as palavras, já fui católico, enfim, eu lembro que tinha uma parte que era dessa forma. E, bom, ao meu ver, né, eu estrear, eu acredito que assim, a maior parte dos cristãos que eu já conheci, das pessoas no geral, inclusive, né, que estão ligadas a esse mundo, elas não estão interessadas no fim desse jogo, né? Elas não estão interessadas no fim desse mundo. Elas estão com um monte de raízes deitadas aqui nessa terra. E para elas a morte é um escândalo, né? Um tabu, é um problemão, né? Fala assim, mas eu tenho marido, tenho filho, tem isso e tem aquilo, né? Tenho cachorro, tenho planta, tem mais não sei o que, tem minha vida, tem minha casa, né? Tem meu trabalho, Minha meu casa, minha vida? tem meu propósito. Então, e assim, as pessoas não estão muito preocupadas para a promessa de Jesus, né? E que a promessa dele é excelente, né? Não é uma boa nova, né? E assim, depois o Rodrigo talvez vai até mostrar, tem várias passagens que fazem alusão a isso. E eu acho que é claro que tem o que as pessoas professam pela boca, né? E muito do que vem da boca procede do coração. Mas eu conheço muitas pessoas que acho que acabam mentindo para si mesmo e vão lá, vão à missa, né? Ou proclamam essas palavras de intuito de interesse dar retorno de Jesus, né? Ou da próxima vida. Mas a impressão que eu tenho é que no dia a dia mesmo as pessoas estão vivendo a vida delas como se o que importasse mesmo é o que está nessa vida e aos planos delas, né? Não ao que Deus tem para elas, ou o que Deus quer trazer a elas, né? Até no Pai Nosso já teria problema, porque, né, seja feita a vossa vontade, né, de Deus ou é a minha, né? Então, bom, isso vai longe, eu acho que é melhor o Rodrigo falar sobre isso, eu acho que ele poderia dizer muito mais a respeito. Vou tentar responder do melhor jeito que eu puder. A gente não sabe, né? Porque aqui a gente tem que, na verdade, qualificar a pergunta. Uhum, Eu acho que a pergunta é boa mesmo. uhum, Essa pergunta é bem legal. Eu gostei. Acho que talvez seja a melhor pergunta que a gente recebeu até agora, né? uhum. A igreja quer a volta de Jesus o mais rápido possível? Boa pergunta. Eu não tenho a menor ideia. Mas vamos tentar responder. Em primeiro lugar, é verdade que na missa eles falam, né? Enquanto Uhum, nós aguardamos o seu retorno, papapá, o teu retorno, tal. Tem igrejas dedicadas até a isso, né? Não tem os uhum. protestantes, tem os evangélicos, né? Tem a igreja dos Maranatas. Isso. Maranatá quer dizer em hebraico ou aramaico, qualquer diabo de língua Uhum, lá, quer dizer vem Senhor, né? Volta Senhor, uhum, né? Então supostamente eles têm até uma especialização nessa expectativa. uhum. Agora, qual que é a real? O pessoal quer mesmo ou não quer? Então vamos qualificar um pouco a pergunta aqui, tentar melhorar o. Primeiro assim, só Deus conhece o coração de cada um, né? Exato, exato. Então o primeiro É, problema é que se a igreja é um coletivo de pessoas, é uma abstração, né? Um coletivo é uma abstração. claro. Só existem indivíduos, a substância só existe como individualidade, né? Uhum, Então, na verdade, propriamente não, é impossível a igreja querer a volta porque a igreja não é nada. Uma pessoa tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Agora, uhum, existe uma tendência cultural, aí você pode falar em termos de
de tendências, aí as abstrações funcionam um pouco melhor, como essa generalidade de a igreja, né? Uhum. Então vamos qualificar aqui a pergunta. A igreja, quem é a igreja? A Uhum. igreja é o corpo de Cristo, por exemplo, como é dito, É o corpo místico de o corpo Cristo? místico, ou seja, Uhum. são as pessoas que acreditam em Jesus ou acreditam em Deus. Uhum. Se for, aí provavelmente essas pessoas têm uma certa tendência. Uhum. Se a igreja é a instituição, como por exemplo a Igreja Católica, aí Uhum. o problema já é outro. Você tem que ver o que diz a doutrina da Igreja Católica. E cada praticante católico também vai ter individualmente uma resposta diferente para isso aqui. E mais detalhe, mesmo que a pessoa faça parte da igreja, de uma igreja católica, por exemplo, né, de uma paróquia, enfim, e ela vai lá, comunga, confessa, né, faz a comunhão, barará, né, segue os ritos bonitinho, vai todo domingo nas festividades, né, ainda assim, isso não diz respeito com relação ao coração dela e o que ela de fato acredita, né, que a pessoa pode estar vivendo uma vida de exterioridade e no coração dela, ela acredita numa outra coisa, Pois né? é. Para a pessoa ser cristã, por incrível que pareça, ela tem que acreditar em Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Uhum. Ele mesmo fala, não tem aquela passagem que a gente já leu aqui, quem não odiar a própria vida e o pai, a mãe e tudo Não é nessa digno, vida, não é digno não de é mim. digno de mim porque não pega a sua cruz e não me segue. Ou seja, você tem que querer o fim do mundo. Uhum. Ah, mas eu gosto de viver, eu gosto da vida. Não tem problema. Uhum. Porque Jesus não está querendo que você odeie a vida. Uhum. Ele está falando desta vida aqui, neste mundo aqui, que ela é amaldiçoada. Você não percebeu ainda? É, se você se identifica com ela, já tem um problema aí, né? Temos um problema. Ah, mas eu sou abençoado. Eu sei, eu sou muito abençoado. Meu Deus do céu, se eu começar a falar das bênçãos aqui, eu não vou terminar Não é mais. uma reclamação, né? Então não se trata de reclamar, de murmurar, de falar Uhum. mal. Não, não. E nem de não querer viver. Pelo contrário, eu quero viver muito. Uhum. Eu quero tanto viver e respeito tanto a vida que eu sei que essa aqui não presta muito. Exatamente, é por dar mais É valor à por vida. ser fiel ao que a vida é, na Uhum. essência, e ao seu ideal que deveria ser, que a gente não pode ficar satisfeito com esse negócio aqui. Uhum. A maioria dos seres humanos pega a sua insatisfação para fazer melhorias Uhum. parciais dentro das limitadas circunstâncias que vive aqui. Uhum. Outros já fazem o seguinte: eu posso até melhorar a minha vida aqui, mas eu também vou pensar no que tem para lá, né? Que é o que Claro. interessa. E aí nós vamos vida eterna e tal. E aí toda a importância das coisas aqui começa a mudar da vida nesse mundo aqui. Então, não tem o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino? Quem é venha a nós o vosso reino? O que significa isso? Os cristãos estão rezando isso o tempo todo, ou deveriam, né? Que Porque a a oração é oração, ensinada por Jesus, oração é inclusive. ensinada por Jesus. Então, Uhum. teoricamente, está tudo lá. Uhum. Essa oração tem tudo que você precisa. Vamos colocar Certo. assim, né? Uhum. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E aí? Como é que é esse negócio de venha a nós o vosso reino? É isso aqui? Uhum. Não, venha é um pedido para Uhum. vir algo que ainda não está aqui. E se é uma oração que você sempre tem que rezar, é porque nunca está realizado aqui. Uhum. Bota isso na sua cabeça. Presta atenção, é uma das primeiras petições do Pai Nosso, é esse. Uhum. Então, E é Pai Nosso que estás nos céus, né? Quer dizer, ele aqui não é o. Não tem uma identificação com o reino dele, né? não, aí quer É dizer, assim, essa parte, Uhum. aqui não é um estudo de Pai Nosso também. Uhum. A gente pode falar só sobre o Pai Nosso. Alguém pode jogar uma pergunta. Você pode Uhum. jogar uma pergunta ou alguém pode Claro, jogar. claro. O que significa o Pai Nosso? A gente lê linha por linha. Aqui, por exemplo, no do céu, Pai Nosso que estás no céu, quer dizer que ele é santo, ele é separado. Uhum. Ele é separado de todo o resto. Uhum. Esse é o objetivo dessa passagem. Então ele fala: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Uhum. É, os cristãos espirituais, e aqui eu sempre faço a distinção entre os cristãos espirituais e os cristãos religiosos, institucionalizados. Uhum. O cristão espiritual, ele tem que desejar o fim do mundo ardentemente, para amanhã, de Uhum. preferência. Ou hoje, depois do almoço. Entendeu? O mais rápido possível, por quê? Porque você não teme a morte, não teme o fim do mundo. Você acredita em Deus, você confia em Deus. O morrer é lucro e o viver é O morrer coisa. aqui é passagem, não tem problema, entendeu? Uhum. Eu já citei também essa reflexão aqui antes. Você pode imaginar a sua vida nesse mundo como uma passagem por um hotelzinho vagabundo que está no meio da estrada. Ou que nem E você daqui a pouco vai embora. os judeus no deserto para chegar em Canaã, né? Então eles estão saindo do Egito, que você pode entender como mundo, e estão ali ansiosos para a Terra Prometida, e tem aqueles que ainda estão no deserto, né? Que já entenderam o recado, estão se dirigindo, mas ainda estão no Então, meio do assim, caminho. querer a volta
de Jesus é uma coisa que os cristãos espirituais, aqueles que realmente acreditam, seguem, Uhum. confiam, discernem, buscam, com certeza eles querem. Uhum. Agora, quem é a igreja? Se for cada cristão, aí beleza, a igreja quer a volta de Jesus o mais rápido possível. Mas não é quem é cristão só da boca para fora, religião, Sob um hipocrisia. teto. Uhum. Aí não funciona. Tá? Essa igreja não vai querer. É, Querer. Então vamos continuar qualificando a pergunta. A igreja quer a volta? A igreja é quem? Já vimos que é um problema. Isso. Quer a volta? Como é que você vai saber que vai querer? Aí vamos pegar aquela passagem do apóstolo Tiago que a gente leu essa semana. Que a fé sem obras Uhum. não vale nada, né? Quer dizer, você precisa. Se você tem a fé, isso muda a sua vida. Isso Uhum. reflete na sua vida. Uhum. Né? Então, de que maneira que reflete? Se você quer a volta de Jesus mesmo, não é só da boca para fora, isso muda a sua vida. Você age de acordo com esse querer, com esse desejo. Uhum. Ou senão, não. Como eu já falei aqui, os seguidores de Adão imitam Adão. Uhum. Os seguidores de Jesus Cristo imitam Jesus Cristo. Uhum. Então, se a igreja, você quer ver se alguém cristão está seguindo Jesus ou não, vê o quanto ele imita Jesus ou não imita. Eu acredito que institucionalmente a gente não precisa ter muita dúvida de que a igreja não promove a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela tem, principalmente a católica, vamos pensar na igreja tradicional, institucional, que está lá faz milênios. Essa igreja, supostamente, ela teria autoridade para chegar e falar: vamos acabar com a nossa contribuição com este mundo, para que, quando a gente reze, venha a nós o vosso reino, a gente esteja sendo sincero com Deus. Ao invés de a gente estar querendo dizer, venha a nós o vosso reino, mas ao mesmo tempo eu quero fazer o meu negócio aqui. Espera aí. Eu quero manter o meu poder. Então, você entende? Essa contradição não dá. Não dá pra você falar assim, venha a nós o vosso reino, mas espera aí que eu tô fazendo o meu negócio. Tem aquela passagem, né, que fala que o cara queria enterrar o próprio pai, né? Jesus chama ele Isso. pra falar, vem e me segue. Daí ele fala, não, Jesus, espera um pouco, eu vou enterrar meu pai. Daí ele fala que os mortos enterrem os mortos, né? Exato. Uma coisa assim, né? Então é o seguinte, de novo, quem acredita em Adão, segue Adão, imita Adão. Quem acredita em Jesus, segue Jesus, imita Jesus. Uhum. O que quer dizer que, pelos frutos conhecereis a árvore. Uhum. E a fé sem obras não frutifica, não tem sentido, não vale nada. Então, se a pessoa quer mesmo a volta de Jesus, o que ela vai fazer? Ela vai agir de acordo com esse desejo. Uhum. Então, ela não vai querer ter poder sobre este mundo. E não vai querer se garantir neste mundo. E não vai querer crescer neste mundo. Uhum. Se isto, de alguma maneira, espiritualmente, entra em conflito com esse desejo da volta de Jesus. Perfeito. Então, o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter discernimento espiritual. Vamos parar com a burrice de querer simplificar as coisas. Eu digo para nós mesmos. Temos que ter mais discernimento, pedir para Deus mais discernimento. Uhum. Eu posso querer melhorar minha vida? É lógico que eu posso querer 1000 coisas, desde que eu não me deixe escravizar por nada disso. Perfeito. E que eu também não escravize ninguém pela minha melhoria. Uhum. Então eu tenho que estar livre para ir embora daqui. Uhum. Você está fazendo isso? Eu não sei. Eu acho que a igreja institucional não quer a volta de Jesus o mais rápido possível, porque eles ficam fazendo planos. Eles querem perpetuar o poder deles nesse mundo. Uhum. Então não dá. Porque quando Jesus voltar, vai acabar o poder que as pessoas têm sobre as outras. Vai acabar a escravidão. Vai todo mundo ficar livre. E as pessoas querem isso? Talvez não, né? Vou dar um exemplo bem tosco. Eu tô até pegando aquela questão da passagem do Êxodo. Se você crê que esse mundo aqui você tá só de passagem, faz sentido você construir castelos e planos num lugar que você tá só de passagem? Por exemplo, você tá na sua casa e você vai pro mercado, por exemplo. Você vai fazer uma outra casa no meio do caminho, né? Ou você vai sentar raiz no meio do caminho? Não faz sentido. Então, se a pessoa crê realmente que ela tá aqui, que ela foi posta aqui e que ela tá aguardando pela outra vida, você tá aguardando, você não tá construindo. Ninguém fica numa fila de espera construindo um castelo. O ser humano é o seguinte: ele provavelmente, a grande maioria, provavelmente, eu não sei porque só Deus sabe, mas provavelmente a grande maioria faz hoje a mesma coisa que fez na época que Jesus esteve Com aqui. certeza. A mesma coisa. Eles não rejeitaram ele? Uhum. A maioria rejeitou. Foi uma meia dúzia de maluco que seguiu Jesus. Uhum. A maioria rejeitou. Mesmo entre os apóstolos, eles ficaram caindo, né? Deu problema. Não, mas aí tudo bem, é fraqueza, porque eu também sou fraco, você também. Claro, então claro. A questão é a seguinte: nós somos fracos. Nós seguimos Jesus imperfeitamente. E não tem problema nenhum isso daí. Na verdade é até bom. Mas
a maioria das pessoas, não foi que elas foram fracas, elas tentavam seguir Jesus e foram fracas. Não, elas rejeitaram a mensagem. Uhum. Quando ele veio entregar pessoalmente, elas queriam outra coisa, elas queriam um governante forte, Reis. que fosse um rei que libertasse Israel de Roma Uhum. e conquistasse o mundo, que fosse um conquistador, tipo um Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Hitler, essas merda. Uhum. É isso que eles queriam e que muita gente ainda quer. Uhum. Então a mensagem, assim como foi rejeitada antes, vai continuar sendo rejeitada até o fim do mundo, certo? Uhum. Até porque diz que vai ser como na época de Noé, tá todo mundo casando, comendo, bebendo e pouco se fudendo Festejando. para Deus e para a vinda do fim do mundo, né? Uhum. Então eu vou pedir para o Felipe ler umas passagens só para dar uma noção do que é testemunho de algumas pessoas que querem o fim deste mundo Isso. e o advento de um novo. Para vocês ligarem aqui a essa pergunta e se fazerem a reflexão: será que a igreja quer a volta de Jesus o mais rápido possível? Uhum. Essas pessoas aqui eu acho que querem. Vamos lá, o Felipe vai ler para vocês. Meu livro, A Coruscância. Essa aqui é a terceira edição, publiquei este ano aqui. É muito legal. Bom, foi eu que escrevi, então. Falar que é muito legal, óbvio, né? Se eu achasse que não seria legal, eu não teria escrito. Bom, posso dar meu testemunho. Eu já li todo, eu gostei bastante. Mas você também é uma figura alienada, isso não vale o seu testemunho. Alienado. Bom, a primeira passagem, já vou falar a autoria, é numa passagem do livro de Jó, né, do próprio Jó. Pereça o dia e que me viu nascer, a noite que disse, o menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz. Porque não fechou as portas do ventre para esconder à minha vista tanta miséria. Na verdade é uma pergunta. Por que não morri ao deixar o ventre materno, ou pereci ao sair das entranhas? Por que me concebeu um regaço e seios me deram de mamar? Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra que construíram mausoléus para si. Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como criança que não viriam à luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios. Ali repousam os que estão esgotados. Com eles descansam os prisioneiros, sem ouvir a voz do capataz. Lá pequenos e grandes se avizinham e o escravo livra-se de seu amo. Por que foi dada a luz a quem o trabalho oprime? Nossa. E a vida a quem desculpa. E a vida a quem a amargura aflige, a quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com afinco, como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo, e exaltaria ao encontrar a sepultura? Esse é de Jó. Daí tem agora uma outra passagem de Eclesiastes. É bem forte, né? Eu felicito os mortos que já morreram, mais que os vivos que ainda vivem. E mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não vê a maldade que se comete debaixo do sol. Um bom nome é melhor que um bálsamo, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Esse é de Eclesiastes. Agora são algumas frases, né, de Jesus, né, algumas passagens do próprio Jesus Cristo. Bom, olha aqui, é bem forte, tem algumas aqui bem diretas. Feliz a estéreo imaculada que conhece, feliz a estéreo imaculada que desconhece a união pecaminosa. Obterá seu fruto no exame das almas. Feliz também o eunuco que não cometeu crimes com suas mãos e não teve maus desejos contra o Senhor. Por sua fidelidade receberá uma graça especial e um quinhão apetecível no templo do Senhor. Daí segue mais uma ainda. Nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há eunucos que se fizeram assim por causa do reino de Deus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Ainda tem mais outras. Também Jesus. Os filhos desse mundo casam e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus.
sendo filhos da ressurreição. Ainda segue mais uma de Jesus. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Agora a seguinte é de Paulo. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto é, colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Aos não casados e aos viúvos eu digo que é bom que permaneçam solteiros como eu faço. Essa é uma passagem de Paulo. Agora é uma outra passagem de Jerônimo, duas passagens de Jerônimo. A procriação reabastece esta terra, mas o celibato enche o paraíso. A procriação reabastece essa terra, mas o celibato enche o paraíso. E depois tem uma outra passagem de Jerônimo também. Deveria um herdeiro junto com Cristo desejar herdeiros humanos? E deveria ele desejar crianças e uma longa linha de descendentes que talvez acabem caindo nas garras do anticristo? Agora de Gregório de Nissa, uma passagem dele. A procriação é mais um embarque na morte do que na vida. A corrupção tem um início no nascimento, e aqueles que se abstêm de procriar através da castidade cancelam a morte, prevenindo que ela avance adiante. A procriação é mais um embarque na morte do que na vida. A corrupção tem um início no nascimento, e aqueles que se abstêm de procriar através da castidade cancelam a morte, prevenindo que ela avance adiante. Agora uma outra passagem que segue de João Crisóstomo. O casamento, este traje mortal de servidão, é a consequência da desobediência, da maldição, da morte. Onde há casamento, há morte. Remova um e o outro desaparece. Agora uma passagem de Agostinho, essa é bem interessante também. Que as pessoas estavam reclamando com ele, né, de algumas questões. Daí ele respondeu assim: eu sei que as pessoas estão murmurando. Suponha que todo mundo procure se abster de toda relação sexual, né? Como a raça humana sobreviveria? Questionaram ele assim. E ele responde: eu só gostaria que essa fosse a preocupação de todos apenas no que concerne a sua caridade. Desde um coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Então, a cidade de Deus seria ocupada muito mais rapidamente, e o fim deste mundo seria apressado. Ainda segue uma outra passagem agora de Kierkegaard. Eis como uma criança é criada sob a religião cristã. Seu pai e sua mãe são supostamente duas pessoas obedientes a Deus. Sobretudo, este episódio que te trouxe à vida, esta proeza da parte deles, é algo que agradou de forma especial a Deus. Mentira abominável! Esta farsa é, do ponto da vida cristã, do ponto da vida cristã, um crime aos olhos de Deus. Ponto de vista. De vista, cristão. Um crime aos olhos de Deus, desculpe. É um crime. E a vilania deste crime é que não só os que perpetraram e sofrem por ele, mas também um ser inocente que, ao nascer, é lançado nesta instituição de criminosos que é esta existência humana. Outra passagem de Kierkegaard. Se este mundo, como é dito, é um mundo de pecado, que deleita na iniquidade, então, do ponto de vista cristão, um bom cristão é aquele que não perpetua essa raça pecadora. Daí agora uma passagem no Apocalipse, né, de João, referida a João. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. E tem uma que eu acho que vale a pena lembrar também, é do Machado de Assis, né? Eu acho que é bem interessante. Que ele fala, acho que é no... Não. Tem uma citação do Machado, você diz do próprio autor, né? Você está falando daquela que ele fala...
Alguém perguntou pra ele, né? Você não teve filhos? Ele falou assim. É uma frase famosa dele, né? Ele fala. Como é que é? Eu não vou deixar a minha. Como é que é? Não colaborarei ou não vou contribuir com a desgraça desse mundo, com o legado de desgraça desse mundo, né? Os meus filhos não herdarão a desgraça desse mundo, uma Enfim, coisa assim, é é o interessante. seguinte, vamos lá. Por que eu pedi pro Felipe ler essas passagens aqui? Uhum, Porque eu acredito, e é disso que se trata aqui. uhum. Então não adianta ninguém chegar e falar assim, não, porque blá 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 Isso tem um é contexto, diferente. É etc. diferente pra você, porque você quer que seja diferente. Então assuma cada um a sua crença de uma vez por todas. Uhum, Para de usar Deus como fiador da sua vontade. Eu uhum, não uso. uhum. Eu não uso. Você aceita Eu isso acredito que e é Deus é bom. responsável por isso. Exato, eu acredito que Deus é bom e acabou. Eu não uso Uhum, Deus de fiador. Então, se você quer contra tudo isso aqui que a gente falou, pode ser, o problema é seu. É a sua crença. uhum, Então assuma a responsabilidade pela sua crença. Não acho que você tem mais razão do que os outros, porque eu não acho isso. Então é o seguinte: uhum, a igreja quer a volta de Jesus o mais rápido possível? Eu acho que essas pessoas querem. uhum, Então você tem que se perguntar o seguinte: se a pessoa que faz parte da igreja, se ela concorda com Jó, Eclesiastes, Jesus, Paulo. Paulo, Jerônimo, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Agostinho, Kierkegaard e o Apocalipse. Uhum, Concorda ou não? Ah, mas depende. Tudo é uma interpretação, papapá, papapá. Sim, depende do que você quer acreditar, certo? Então, eu passei muitos anos com essa dificuldade uhum, de não entender. Na verdade, assim, eu não vou estender mais aqui, porque já tem 26 minutos, eu quero acabar dentro de meia hora. uhum, E eu poderia fazer um longo relato, meio autobiográfico, para explicar como que isso aqui fechou para mim um ciclo que durou 20 anos. uhum, Quando eu comecei a estudar filosofia, eu queria certas respostas universais. Basicamente é isso. Você procura filosofia quando você quer uma resposta que se aplique a todos os casos. Então não é um problema prático, que tem uma uhum, solução prática, e não é uma dúvida específica que tenha uma solução específica. É uma questão geral, uhum, universal, sobre a vida, o sentido da vida, o mundo, etc. E eu até comecei a ter esses questionamentos existenciais. E eu fui atrás de respostas na filosofia. Não encontrei, uhum, mas eu também fui bem treinado para identificar o que é uma resposta universal, por exemplo, saber reconhecer, etc. Então fui buscando, fui buscando, fui buscando. Busquei na religião também? Também busquei. Esses autores aí que estão mencionados, eu li alguns deles, estudei as coisas, estudei a própria Bíblia e tal. uhum, Mas demorou 20 anos para cair uma ficha, que foi ano passado que caiu para mim, na verdade. uhum, E é de que sim, o pecado original é a procriação humana. uhum, Foi isso que aconteceu, lá no Gênesis capítulo 3. Essa é a origem da queda. É uma solução simples, é uma solução conhecida. uhum. Os gnósticos acreditam nisso, sempre acreditaram nisso. É Né? universal. Eu não sou gnóstico, e a Uhum, solução aqui nossa não é gnóstica. Quem quiser saber, porque o gnosticismo ele tem dois problemas, né? Ele acredita que o mundo material é ruim, que a corporeidade é ruim, eu não acredito nisso. uhum, Acredita que o criador do mundo material é ruim, eu não acredito nisso. E o gnosticismo também acredita que a solução é o conhecimento, que você vai ser salvo pelo conhecimento, pela gnose. E eu também não acredito nisso. uhum, Mas, de qualquer forma, os cristãos gnósticos, é uma seita, uma heresia lá pequena dentro do cristianismo, sempre acreditou que o pecado original era a procriação, e eu acho que eles estavam certos. E essa galera toda aqui também. uhum, Ou não. Né? Cada um julga por si. uhum. Acho que está bem claro, né? Aí caiu a minha ficha, mas para cair essa ficha eu precisei estar preparado para ela cair. Uhum, Por quê? Porque eu tive que estar pronto, por exemplo, para ver que as pessoas que cometem isso, essa mesma prática, né, as pessoas que ainda imitam Adão e Eva, elas são ignorantes do que elas estão fazendo. Exatamente como Jesus falou quando ele pediu para o Pai: perdoa-os porque eles não não sabem sabe o o que que fazem. fazem. Então a questão não é julgar quem tem filho. Uhum, Pelo contrário, é ter amor, compaixão e compreender que as pessoas fazem isso porque elas estão dentro de uma máquina de uhum, sofrimento inventada para o diabo se colocar no lugar de Deus. É uma coisa muito antiga, uhum, muito poderosa. O nome que eu dou a isso é Pacto Ouroboros. uhum. E só Deus tem o poder de destruir isso. Porque o Ouroboros é aquela serpente que devora a própria cauda, né? O Ouroboros é esse símbolo. Então é um negócio de
retroativo, né? Nasce, morre, nasce, morre. Exatamente. A maioria das pessoas rejeita a perspectiva de parar de ter filho porque elas acham que os filhos dependem deles para existir. Porque não acreditam em Deus. Né? No fim, não acreditam que Deus é Deus. Porque se Deus é Deus, Deus E não acham que Deus dependeria delas para que alguém viesse à vida, né? Exatamente. Nossa, é muita presunção. E também tem uma visão meio trágica da vida. Que é aquele negócio, lembra que a gente falou da maçonaria essa semana? Luz e trevas? A mistura de luz e trevas. A maioria das pessoas tem essa visão trágica da vida. Não dá para ter uma vida sem o mal. É isso que as pessoas acreditam mesmo. Acreditam mesmo. Hoje mesmo eu tava vendo no Instagram, não vou me estender muito, que eram 2 percursos, né? De uma bolinha metálica numa base de madeira. Então, uma tinha altos e baixos e a outra era reta, né, na diagonal para baixo. E daí, obviamente, a bolinha, por uma questão de princípios de física, né, da natureza, a bolinha que estava subindo e descendo acabava chegando mais rápido no fim desse percurso do que a bolinha que estava indo direto ao ponto nesse declive. Mas querendo, aí você pode entender nesse sentido, né? Que pra eu ir mais rápido é melhor que eu tenha os altos e baixos. Mas você fala, nossa, que masoquismo espiritual, né? Quer dizer, eu tenho que desejar sofrer e passar por altos e baixos para chegar mais rápido aonde? Na morte? É isso? É isso que eles estão entendendo? As pessoas idolatram o poder, idolatram a maldição, idolatram as próprias limitações, idolatram o sofrimento. Estão desejando a vida ou a morte, né? Assim, no sentido de final. E aí isso não é tão culpa delas quanto possa parecer. Em certo ponto, a culpa que as pessoas têm, sabe qual que é? É que elas não querem sair disso. Isso realmente é sempre culpável. Mas é uma culpa bem branda e assim, a pessoa vai ser salva no fim de qualquer maneira. Se a pessoa quiser ser salva, ela vai ser. Mas o ponto é esse simbolismo do Pacto Ouroboros, do culto do Ouroboros, ele é importante porque ele realmente é uma explicação a respeito da vida humana, que dá conta da realidade que a gente vive e do problema espiritual. O problema que eu tinha é esse. Porque Deus é bom, por que ele permite que as pessoas continuem fazendo isso? Então o verdadeiro enigma espiritual é o enigma da liberdade humana. Que as pessoas precisam exercer a sua liberdade para no fim descobrir Deus. Então como é que funciona? Se você segue esses caras que a gente citou aqui, você está facilitando a sua vida, você está facilitando para Deus que assim, eu não vou dificultar, eu vou colaborar com a obra de Deus, que é a separação de luz e trevas. Beleza. Mas se você quiser complicar por ignorância, o que vai acontecer? Tem salvação também para essa pessoa. Só que vai demorar mais tempo. E ela vai ter que passar pelo exercício da liberdade, vai ter que colher os frutos dessa rebelião para no fim se arrepender e falar, eu fiz errado e eu quero a salvação. Que é só de Deus, exclusivamente de Deus. Vai chegar no mesmo ponto, mas complicando mais. Exatamente. Tem um caminho mais reto e um caminho mais tortuoso. E é o ser humano que escolhe. O nosso propósito aqui é dar o testemunho do que nós acreditamos que é o caminho mais reto, certo? Agora, você pode achar que não, imagina. Então, você vai ter as suas razões, assim como eu tenho as minhas. Entendeu? Certo? Acho que deu para responder a dúvida, né? A pergunta. E sobre o Pacto Ouroboros, o símbolo, como o Felipe falou, bem lembrado do símbolo, é a serpente que devora o próprio rabo. E se você quiser ver um símbolo antigo, que faz parte do misticismo cabalista e tal, é a serpente do Ouroboros comendo o próprio rabo. E no meio tem o hexagrama. Sim. Você já viu isso, hein? Sim, é antigo já. Tem a serpente. Que é a junção desses círculo, dois símbolos. Então, tem o círculo é a perpetuidade. O círculo é um símbolo infinito, de perpetuidade, loop, infinito. Que também é o símbolo da aliança, de anel. Né? Quando você põe um anel no dedo de casa com uma pessoa, pronto. Agora você está preso num ciclo. Que amem, né? Que amem. Então é o anel de poder. Lembra lá do Sauron, do Senhor dos Anéis? É o anel para todos governar. É o Ouroboros. É a aliança, o círculo. A aliança com o capeta, o pacto Ouroboros. Então você tem a serpente devorando o próprio rabo e no meio você tem o hexagrama. Como eu já expliquei aqui nessa semana numa pergunta, tem o triângulo para cima, o triângulo para baixo, o masculino e o feminino, que eles se juntam e dão energia para a serpente. Dão o combustível para a serpente continuar se devorando. Quer dizer, o diabo ele vive de devorar os filhos dos homens. As gerações de filhos de homens e mulheres que seguem Adão e Eva ao invés de seguir Jesus. É isso que dá alimento para a serpente do mundo, né? Que é o Ouroboros. Enfim, era isso, já falamos bastante. Até me fez lembrar de um mangá, assim, desculpa, é só uma anedota. Eu não li o mangá, mas eu sei um pouco da história do contexto, que tá meio famosinho também, né? Já passou um pouco ao hype, mas que é um que chama The Promised Neverland,
são criancinhas que elas estão no orfanato e depois elas vão descobrindo, no decorrer do tempo, que na verdade aquelas pessoas que cuidam do orfanato são monstros que estão cultivando elas ali para devorarem elas. Então elas são a comida dos monstros naquele orfanato. Isso. E a ideia delas é de fugir de lá, né? Eu não sei depois muito mais É disso. engraçado que assim, a alta cultura, ela sempre tem parece que sempre tem um aspecto gnóstico. Uhum, E aí você pode ver o gnosticismo por uma solução para um lado ou para o outro. uhum, A solução gnóstica, que é errada, é a solução do conhecimento. uhum, Então nós precisamos tomar conhecimento, por exemplo, supostamente do Pacto Ouroboros, para a gente escapar através do conhecimento. uhum, Mas não é através do conhecimento, é através do amor. Então o gnosticismo é uma traição. Mas muito da cultura moderna que faz sucesso como a antiga também fazia, através de um mito gnóstico. uhum, Um mito gnóstico muito famoso é do filme Matrix. uhum. O filme Matrix, no filme, ou no último filme, que chama. Como é que é? Não, o último não, né? Porque o último é aquele pastelão lá. Não, no último filme. O último? Qual é o O nome quarto do filme? último filme? Não terceiro, sei. não, o último, esse aí eu já esqueci. Não, então, é isso que eu tô falando. Esse O último aí nem penúltimo. esquece, O né? penúltimo filme da Matrix chama-se. Não sei, eu sou horrível pra isso. Nome de filme, nome de ator, atriz, Vamos lá, esquece. Matrix, aí tem o Reload, né? Reloaded, sei lá. Não faço ideia. Aí tem o. Nem Sócrates com a maêutica ia dar um jeito nisso. O último chama Resurrections, mas o anterior se chama Revolution, né? Acho que é Revolution. Ah, pode ser. Se eu não me engano é isso aí. Pode Mas ser. enfim, o terceiro filme. Ok. E o Matrix, já desde o primeiro, já é um conto gnóstico. Uhum. Em que eles vão entrando que a realidade é uma mentira, na verdade é uma prisão e tal, então é bem gnóstico. E aí vai avançando. Quando chega no terceiro, é muito interessante. Porque eles revelam que essa prisão gnóstica é uma decisão do próprio ser humano. Ele quis assim. Por que é a decisão do ser humano? Porque o cara lá. Aliás, desculpa, eu tô falando errado, acho que não era no terceiro, era no segundo filme. O cara lá que é o chefe das máquinas lá. Ele O fala. Agente Smith. Não, o chefe, Não. o dono Tá. do negócio todo. O dono da porra toda. Ele chega lá e fala assim. Ah, na salinha. Eu lembro É. que ele aparece numa salinha. Ele chega na salinha e fala pro Neo assim: não, você não tá entendendo. Isso aqui já aconteceu 6 vezes já. Ou 5 vezes, alguma coisa assim. Essa já é a sexta. É o sexto reboot. Ou seja, a humanidade ela desperta. Mas aí o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque ela está em dependência com as máquinas. Né? As máquinas dependem do ser humano depende da máquina. Então nós temos que fazer o reboot. É exatamente uma alegoria da existência dos seres humanos neste mundo com os demônios. Você bota os demônios no lugar das máquinas, é a mesma coisa. Os demônios dependem das máquinas. E o ser humano que quer ter poder também depende dos demônios, porque no paraíso não vai ser assim. Você não vai escravizar ninguém e ninguém vai te escravizar. Você é livre. Então é exatamente esse simbolismo gnóstico de uma máquina, de um sistema de controle de escravidão que é perpetuado pelos próprios supostos guerreiros da liberdade, né? E o Neo descobre que ele não é um guerreiro da liberdade, ele é escolhido para perpetuar o ciclo, para perpetuar o Ouroboros. A máquina fala, não, que seria os demônios, né? Você tem que continuar o negócio aqui. Que ele queria destruir com tudo, né? Uma hora. E a máquina fala, não é, a humanidade depende de nós e nós dependemos da humanidade. É isso que os demônios falam para a humanidade. Vocês têm que ter filhos, porque senão vocês vão acabar, a espécie humana vai acabar, porque só existe este mundo. E é o que Agostinho falou naquela passagem. Você nega Deus, nega o paraíso, nega a eternidade, nega tudo isso, só existe o que está aqui, então depende de você exercer o seu poder agora para perpetuar essa porcaria. E os demônios querem isso, eles apostam na fraqueza humana, e até hoje eles ganharam. Neste mundo aqui, porque eu acredito em muitos mundos possíveis. Então, nesse mundo aqui eles estão ganhando até agora, mas também é uma vitória de, assim, muito pequena. É pequenininho, porque daqui a pouco já vai acabar na escala da eternidade, dura muito pouquinho. Os 15 minutos. E até é dito que quando a gente vai no paraíso, a gente não vai nem lembrar dessa vida. Não vai. A comparação é tão infeliz. Os primeiros... Quando a gente estiver no paraíso, você não vai nem... Os primeiros 60 segundos da sua existência paradisíaca, você não vai nem lembrar que você nasceu nesse mundo. Amém. Não vai, porque você vai lembrar pra quê? Aliás, eu tenho uma teoria. Posso falar? Tá dando 40 minutos já. Tudo bem, pode falar. Outro dia eu tava pensando... É bom esse assunto. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma alegação sobre isso. Num outro projeto que é o livro das alegações. Se quiser te anotar. Uma teoria que é o seguinte: eu tava pensando, não sei por que me vem as ideias, não sei de onde que vem. Algumas pessoas vão falar, Satanás, é você? Que nem a bruxa de 71, né? Não, mas eu tava pensando assim: déjà vu. Sim. O que pode ser um déjà vu? Pensa assim: nós somos mônadas, né? Aí a minha teoria filosófica, minha não, né? Do Leibniz, mas eu puxei. Né? Nós somos mônadas. A sua força lá na eternidade. Porque você já tá lá, pensa assim. A sua força lá é tão grande
assim, espiritualmente falando, você é tão potente a sua alma na forma eterna, a forma da coruscância. Você já explodiu, como se fosse uma estrela, já atingiu a sua potência máxima. É tão grande que se naquela forma você se lembrar dessa vida, você interfere aqui numa lembrança imediata que vira o déjà vu. Porque é eternidade, não é o tempo, né? Ó, oh, essa é boa, hein? Faz sentido. Poder... Essa é boa, hein? Fala aí, eu vou fazer uma alegação sobre isso. Você entendeu? Entendi. Você tá lá, você lembra de um momento que você viveu aqui. Lembra muito pouquinho, porque é tão ruim que você não quer lembrar muito. Você lembra um segundinho. Aquele segundinho que você tá lembrando, você é tão potente lá com Deus, na comunhão com Deus, que você faz um reflexo aqui. Aqui você pra mim, dá bug na sua cabeça. Eu também não quero avançar muito, porque já se estendeu, mas assim, a minha única alegação contrária, e isso pensando aqui rapidamente, que eu sou famoso por estourar balões, é que as vezes que eu tive déjà vu não eram situações muito importantes. Assim, mas não precisa ser, por qualquer razão você pode. Você entende o que eu quero dizer? Mas você não quer dizer que você vai lembrar de uma coisa importante. Por alguma razão você vai lembrar. Até porque o nosso olhar que a gente vê lá é bem diferente do que a gente tem. Não é importante, nada que é importante. Mas eram coisas cotidianas, que nem aparece no Matrix, né? O Neo lá vendo o gato preto e tal. Não é nada. Assim... Mas não tem que ser nada importante, porque é uma memória que do nada você teve. Entendi. Por alguma razão você teve. Não, pra mim faz bastante sentido, mas é só essa. E aí você faz uma. Porque na vida eterna o tempo não existe, né? Então não existe da forma que é aqui. A gente vive uma temporalidade, mas o tempo é tratado de uma forma diferente. Você já está em comunhão com Deus, né? Então você pode interferir no tempo. A vida espiritual é assim, ela é transtemporal, assim como é transespacial também. Tem os fenômenos da bilocação com relação ao espaço e com relação ao tempo. Translocação, bilocação. Você pode orar com relação a coisas que já aconteceram no passado e interferir em coisas que já aconteceram. Pode parecer estranho, paradoxo, mas não é paradoxo, porque se você não sabe já o que aconteceu, você pode orar por um resultado sem saber o que aconteceu e depois verificar, e aquele resultado tem interferido, não porque você tem o poder, mas porque Deus tem o poder. Ele está aqui como ele já esteve ontem, mas ele está no ontem como ele está aqui no hoje. Então você pode fazer um pedido para ele e ele interfere no passado, porque o passado, naquele momento, é a atualidade para Deus. A fé do tamanho de um grão de mostarda move montanha. Então, puxa vida, 41 minutos. Mas é que a pergunta do nosso amigo muito boa. Foi muito boa. Eu achei muito feliz essa pergunta. E agradecemos muito a pergunta do Rodrigo e espero que não tenhamos estendido demais o tempo. Amanhã é dia 4, né? Isso. Que é segunda-feira. Mas amanhã a gente vai ter uma pergunta, então, que é do Rodrigo também. E ele perguntou assim: quem não adorar a besta vai ser perseguido e torturado. Isso vai ser para todas as religiões ou apenas para os cristãos? Amanhã nós vamos, se Deus quiser, tratar dessa pergunta. E amanhã também eu devo iniciar um projeto paralelo ao livro das perguntas, que vai ser o livro das alegações, se Deus quiser. Certo? Mais alguma coisa? Sou sorry. Então, muito obrigado a todos. Desculpe por estourar o tempo, mas é que a pergunta... Eu também peço desculpas aí que eu acabo me extrapolando, mas eu gostei também. Acho instigante esse tema. Gostou? Faz aquelas coisas que a gente sempre gosta que faz, né? No YouTube, dá o like, curte, compartilha, faz essas coisas aí. E quem quiser mandar perguntas, quem nos conhece pessoalmente, manda no grupo do WhatsApp. Você não conhece, não tem problema. Pode vir a conhecer até. Mas por enquanto, o que você faz? Você manda lá um e-mail. O e-mail está na descrição e também pode mandar um comentário. Manda uma pergunta no comentário que tá resolvido também. Tá ótimo. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Falou.